CRB e CSA voltaram a se enfrentar pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, no estádio Rei Pelé, foi o primeiro confronto deles. Na volta, no retorno, teremos um novo clássico, desta vez com o CSA como mandante. O clássico foi ruim. Talvez essa seja a palavra mais simples a dizer. Mas foi um clássico muito abaixo daquilo que se esperava. O clássico começa com um grande tumulto para a entrada de torcedor do CSA. Há encaminhamentos, mas ainda não há uma definição clara do porquê que todo esse encaminhamento aconteceu, do porquê que não havia presença do policiamento, de porquê que uma pessoa que ainda claramente não está identificada, se é um policial, a paisana, se era um segurança da empresa, mas uma pessoa que deu diversos tiros a esmo para cima e até apontou arma para torcedores, né, do CSA. Então, tudo isso aconteceu ontem, né? A priori, os problemas identificados são a grande maioria de torcedores do CSA que estavam no estádio ontem, no sentido de que compraram ingresso no dia de ontem, compraram ingressos do setor reservado ao CRB. E aí não haveria como o torcedor entrar. Essa foi uma situação que ficou bem plausível, porque depois do tumulto e dos torcedores conseguirem entrar no espaço, tinha as informações de que toda a carga disponibilizada para o CSA foram vendida. Foram 2.000 ingressos, e 2.000 ingressos já haviam sido vendidos antecipadamente. Outro detalhe é que a empresa, quando identificou que haviam ingressos para outros setores, que não aquele onde estava o torcedor do CSA, ela optou, das 4 catracas que existiam no lugar, fechar 3 e ficar com apenas uma. Isso aumentou a capacidade de insatisfação, a capacidade de tumulto e gerou mais aglomeração, mais filas, mais tumulto para você ter a possibilidade de entrar no jogo. Esse tumulto ele só diminuiu e só foi solucionado quando a diretoria do CSA interveio, inclusive com o coronel do Corpo de Bombeiros, Gilson Romero, arregimentando, trazendo, conseguindo a vinda de alguns policiais para ajudar no processo. E aí, mesmo aqueles torcedores que tinham esse ingresso, eles acabaram adentrando ao estádio. Talvez, e aí também foi nos dito pelo presidente do CRB, que a instalação de catracas eletrônicas, que essas catracas também trazem essa dificuldade de setores diferentes ou situações de ingressos de um lado ou de outro. Para você passar numa catraca, eles não faziam a leitura, mas eu achei, e isso é a sugestão para você evitar um tumulto maior, é que mesmo o torcedor do CSA errando ao comprar ingressos do setor do Clube de Regatas Brasil, a solução do problema não seria diminuir a quantidade de catracas. Essa escolha optada lá pela equipe de administração dos jogos, que é uma mesma equipe para CSA e para CRB, mas quando ela toma essa atitude, ela ampliou o tumulto. É possível que naquela hora, com todo o volume de pessoas, essa coisa toda, você tivesse até mesmo que abrir um portão lateral, fazer uma averiguação manual mesmo, permitir que as pessoas entrassem, porque elas já haviam comprado o ingresso, não teriam o que fazer, tanto é que depois elas entraram. Então, a escolha naquele momento não me parece ser a melhor que foi feita. Eu até entendo, é uma escolha natural, mas tem vezes e tem horas
que você precisa ter a sensibilidade de que isso vai causar um prejuízo maior do que aquilo. E isso parece claro. Que você colocar as pessoas que estavam com ingresso para dentro, mesmo que estivessem num setor diferente, ela não ia causar o problema que foi causado com as catracas fechadas. E depois as pessoas, mesmo assim, adentrando. Então, mas são escolhas. E que, essencialmente, se faça uma campanha muito consistente, e nós, da imprensa, estamos aqui para reforçar isso, para ajudar os clubes nesse processo. Queria lembrar aos clubes, tanto ao CRB quanto ao CSA, nem tudo está relacionado a redes sociais. O torcedor que há 10 anos compra ingressos na bilheteria no dia do jogo, que já é uma tradição dele, ele não vai entender que nas redes sociais está avisando que ingressos não vão ser vendidos ou que ingressos para o CSA não existem mais. Isso é preciso ter o entendimento também. E que as primeiras informações que nos chegaram eram informações muito ruins, né? Havia um texto via WhatsApp do presidente do CRB dizendo que não sabia do que tinha acontecido. E isso era muito ruim. A federação se eximindo de qualquer culpa, transferindo o problema para quem organizou o jogo, no caso, o mandante CRB. Quando, e eu disse isso aqui na CBN, vou dizer isso aqui de novo, quando você tem um tumulto como o de ontem, quando você tem tiros disparados na entrada no local de entrada do torcedor do CSA, e a mãe do futebol, a administradora do futebol de Alagoas, se exime dessa responsabilidade, a federação tem que ser a primeira a encabeçar a busca de soluções. De repente, a forma como foi dito, e isso foi dito para todo o Brasil, via o Sport TV, a forma como chegou a informação da Federação Alagoana de Futebol para a reportagem, acaba soando muito ruim para a federação, porque eu tenho certeza que, mesmo não sendo a responsável pela organização do jogo, a federação, óbvio, que tem a responsabilidade de termos um futebol melhor e de que um tumulto do tamanho do que aconteceu ontem preocupa, e a federação precisa encabeçar o processo de soluções, para deixar claro. Também não acho que o CSA possa tentar resolver o problema com notas. Nota é algo para você apenas marcar a posição, para você dar uma satisfação ao seu torcedor. E mais, projetando o próximo jogo. Qual é o sentimento do torcedor do CSA? É que seja devolvido na mesma moeda as dificuldades que o torcedor do CRB que o torcedor do CSA teve com o mando de campo do CRB. Quando o mando de campo for do CSA, o torcedor do CRB tem as mesmas dificuldades. E eu penso completamente diferente disso. Pelo contrário, o CSA precisa ofertar no próximo jogo todas as condições para que o torcedor do CRB entre com conforto. Todas as condições para que a administração do jogo do CSA seja uma administração mais eficiente do que foi a do CRB no jogo de ontem. E que o CSA possa dizer, realizamos um jogo sem intercorrências, sem problemas, para o nosso torcedor e para o torcedor rival, para o torcedor do CRB, que não deixa de ser um consumidor de um evento que está sendo organizado pelo CSA. Então, nesse caso, não faz sentido nenhum se trabalhar com a mesma moeda. Nesse caso, a intenção é de que você resolva os problemas e que o CSA mostre uma competência que, de repente, o CRB não teve para fazer. Mas as cobranças são em torno do dente por dente, olho por olho, toma lá, dá cá.
E acho que isso não contribui com o futebol, no meu modo de ver. Eu falei muito até agora de logísticas e quero falar do jogo em si. Apesar de que falar do jogo é trazer de novo ao torcedor uma ideia de algo dantesco, de algo lamentável. O jogo foi muito ruim, muito pobre tecnicamente. Fiz questão de ouvir as duas entrevistas, a de Daniel Paulista, técnico do CRB, e a de Moza, técnico do CSA. E também fiquei muito abismado com algumas coisas que ouvi. Ouvi, por exemplo, o técnico do CSA dizer que ficou muito satisfeito com o desempenho, não com o resultado, mas satisfeito com o desempenho. E isso me preocupa. Quando o CSA tem um desempenho que, na melhor da avaliação, do ponto de vista do próprio treinador, onde o CSA tem um controle maior do jogo em um tempo, e no outro tempo, naturalmente, o CRB buscou ter esse controle, é difícil você entender que o técnico tenha gostado do desempenho. O desempenho do CSA foi ruim. Foi ruim. Ele teve mais a posse de bola, ele tentou o jogo, ele tentou construir algo no jogo, mas mesmo quando conseguiu, foi inoperante. 2 finalizações no primeiro tempo certas, nos braços do Diogo Silva, sem o Diogo Silva fazer grandes esforços. No segundo tempo, as grandes chances de gol foram do CRB, no meu modo de ver. E o que dizer do Daniel Paulista, que recebeu uma pergunta e, a priori, se negou a responder a pergunta, porque não gostou do que foi perguntado, ou não concordava com aquilo que foi perguntado, e falava que tinha que falar do jogo, e não de uma situação tática, de uma mudança que poderia ser feita no time do CRB. E o que mais incomoda é que depois ele responde mais à frente, depois de falar do jogo, ele responde a pergunta e responde até bem. E por que a forma descortês ao responder no primeiro momento? Não, eu não acho que tem que falar, apesar da escalação ser importante, mas eu não tenho que falar da escalação, tenho que falar do jogo. Não, Daniel, não. Você pode até se negar a falar do assunto, mas você não pode questionar uma pergunta, porque senão o jornalista não tem a liberdade de perguntar aquilo que ele acha que deva perguntar. Se é uma pergunta mal colocada, você pode se negar sobre esse tema, eu não falo, não concordo com o que você está falando, mas primeira reação que tem é dizer que não deve falar sobre escalação e tem que falar sobre o jogo, pareceu estranho. A outra coisa é falar sobre a situação de um time psicologicamente mais pressionado por conta da torcida, mesmo com a torcida incentivando, é esquisito. Porque se a torcida não vai, o cara reclama que a torcida não apoia. E se a torcida vai e incentiva, você tem uma pressão a mais para os seus jogadores, esquisito. Mas nas entrevistas fica claro por que os times não buscam a vitória. Eles sentem essa externa pressão vinda de nós da imprensa, não são todos, modéstia à parte, eu não me considero um dos que pressionam por vitória, por resultado, por essa coisa. E a pressão que existe por parte do torcedor em relação ao resultado, em relação a vencer o clássico. E eu disse isso ontem e repito, o jogo tinha uma cara de empate muito grande, porque o prejuízo para quem perdesse era gigantesco. Se você empata, não, você abre a discussão. Até acho que a gente foi maior, foi melhor, merecia a vitória. O empate foi legal, mas
a gente poderia ter ganho o jogo. Você tem um discurso pronto, né? E assim, o Moza citou a questão de marcação individual e da forma como ele responde, parece claramente que o jogador ele não pode arriscar o drible porque numa marcação individual, o drible, se ele perde a bola, ele corre o risco de tomar o gol. Quando nós precisamos de mais dribles em campo, nós precisamos de mais jogadores que tenham a capacidade de tomar a decisão do drible, de quebrar essa marcação individual, de abrir espaços, de quebrar um sistema defensivo de um adversário, por mais baixa que as linhas estejam. O drible faz isso. E isso, ao invés de ser tolhido, tem que ser incentivado. Se o jogador não tem a capacidade de fazer, acho que não é culpa do técnico. Mas isso precisa ser incentivado com a ideia de que o jogador tem essa coragem, tem essa possibilidade, tem essa necessidade de fazer isso. E a gente não viu isso. Por fim, eu queria trazer destaques, se é que aconteceram destaques, mas no meu modo de ver tem sim. Talvez seja até exagero, mas esse lance ficou muito marcado, que foi a defesa do Carné. Então, se alguém dissesse que o CSA não perdeu o jogo porque o Carné fez aquela grande defesa no chute do Longini, repito, pode ser um exagero, mas não é uma mentira. O Carné foi importante no jogo. Então, o Carné, com a defesa que fez naquele momento, no momento decisivo, praticamente momentos finais do jogo, é um destaque. Mas o meu destaque no time do CSA vai para o Lucas Marques. Um jogador que até eu mesmo tenho criticado. Ele não consegue performar em jogos grandes. Ontem era um clássico, era um jogo grande. E ele foi o jogador mais efetivo no time do CSA. Foi o jogador que não sentiu o peso. O jogador que partiu para cima. Que abriu espaços pelos lados. E isso notadamente no primeiro tempo, quando o CSA foi superior ao CRB. No lado do CRB, o Brian, que era um temor de 8 entre 10 torcedores do CRB, não comprometeu. Defensivamente ele foi bem, naquele balanço ofensivo e defensivo. Ele foi inteligente em um lance no primeiro tempo, que ele fez uma falta tática para matar um contra-ataque do CSA, quando a bola sobrou para um jogador do CSA na entrada da área de defesa do CSA. Então, ele, com a bola dominada, ia ligar contra-ataques, porque ele tinha a passagem de jogadores, e o Brian veio e fez uma falta tática, falta inteligente. Ali ele permitiu que o seu time fosse todo recomposto. Tomou um cartão amarelo, mas precisava fazer aquilo. Mas ele foi mal na bola das finalizações, né? Ele deu uma furada, a bola bate até no bumbum e depois cai para o outro pé, e ele bate com o outro pé e vai muito distante. Mas nesse aspecto ele foi mal. Mas gostei do jogo do Brian. Não levou riscos, por exemplo, o CRB perder o jogo por conta dele. Deu uma resposta positiva a tantas dúvidas que existiam em relação ao jogador. E 2 jogadores também criticados por mim, Emerson e Longini. O Longini não tem performado, mas ontem ele entrou com um tesão diferente no jogo. Ele buscou, ele participou, ele correu. Ele até fez uma falta que um árbitro mais rigoroso poderia até dar uma expulsão para ele. O CSA ligou um contra-ataque, o Longini faz uma falta inicial puxando a camisa do jogador do CSA, não lembro quem foi, mas puxando a camisa do jogador do CSA, não conseguiu parar o jogador do CSA puxando a camisa, ele foi e deu um bico por baixo do jogador do CSA. O árbitro entendeu que era um lance para cartão amarelo, aplicou o cartão amarelo para o Longini. Mas, notem,
ele não disputa o lance em nenhum momento e ele dá um bico por trás no jogador do CSA. Alguém mais rigoroso, repito, poderia até aplicar um cartão vermelho e expulsar o Longini, um pouco depois que tinha entrado em campo. Mas o Longini ontem performou melhor. Com aquela performance que ele teve ontem, ele pode ser um jogador a reivindicar. E estou dizendo reivindicar de uma forma... Reivindicou com o futebol que ele apresentou a titularidade no jogo. Porque ele deu movimentação ao CRB, deu dinamismo ao CRB e ainda poderia ser até premiado com esse belo gol que ele tentou fazer. E o Emerson, apesar de ainda estar fora de peso e ter feito um primeiro tempo ruim, no segundo tempo ele fez de 10 a 15 minutos muito bons, levando ao ataque do CRB tudo aquilo que o CRB não teve durante todo o primeiro tempo. Profundidade, abertura, a capacidade de construir situações, tudo isso ele trouxe e foi importante para que ele pudesse fazer uma boa apresentação. Mas, no resumo, foi um jogo ruim. Ruim antes, por conta de toda a dificuldade logística, de todos os tumultos acontecidos, ruim com a bola rolando, e ruim pós-jogo com algumas falas dos técnicos que me deixaram insatisfeitos ou até mesmo preocupado com algumas formas que os técnicos encontraram de pensar sobre o jogo de ontem.